Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando mais uma lição. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Contreiro Mato 166. Sou professor de escola dominical ali, também leciono para a classe de professores. E estaremos agora mais uma vez comentando mais uma lição, que será desta vez a lição de número 9, falando sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Quero convidar a você que está visualizando o vídeo a estar dando o seu like, também se inscrevendo no canal e compartilhando para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Quero agradecer a você e desde já estaremos entrando neste tema tão importante. Como muitos já sabem, o intuito deste canal é estar auxiliando professores da Escola Bíblica Dominical, ali ajudando no conteúdo para uma boa escola dominical. Também auxiliando aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais a fundo esta matéria tão importante, que no caso desta de hoje será ministrada no domingo que vem, próximo domingo, falando sobre esse importante assunto que é o movimento pentecostal no Brasil. Estaremos trazendo aqui algumas diretrizes, algumas ideias para que você possa estar continuando a sua pesquisa, e também fazendo seus comentários para estar nos auxiliando. Inclusive algumas críticas, podem ser feitas críticas também para nos ajudar, aquilo que precisamos melhorar. Vamos tentar ao máximo alcançar um maior grupo de pessoas. Mas estaremos então entrando neste assunto tão importante. O nosso texto áureo fala sobre Atos capítulo 19, onde Paulo chega à igreja de Éfeso, e ele encontra 12 varões que eram batizados nas águas, conhecia o evangelho a partir de João Batista, mas não conhecia o dom do Espírito. E Paulo então mostra para eles a necessidade que há em se buscar o batismo com o Espírito Santo. Há quem diga que não é necessário, que o batismo foi só para a igreja primitiva. Mas o capítulo 19 de Atos nos mostra que é uma necessidade para que possamos pregar o evangelho com mais poder e autoridade. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil, ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Então, como temos falado, nós falamos sobre avivamento na Europa, lá pelos séculos 18, e eu citei que um dos maiores avivamentos da nossa época, nós podemos dizer que é a Grande Reforma, que envolveu não só países do mundo inteiro, como também a política. Alguns países protestantes, quase que na sua totalidade, abraçaram a ideia da reforma protestante. Explicamos também que a Igreja Católica, de onde saiu os protestantes, ela continuou paralela, continua até hoje, aos protestantes. Porém, o grupo de protestantes cresceu muito mais. Falamos sobre igrejas históricas, aquelas igrejas que nasceram desses reformadores, a igreja anglicana, a igreja metodista, presbiteriana e outras mais. E, por fim, estaremos falando agora sobre as igrejas pentecostais, quando começou, e as igrejas que saíram também posteriormente, seguindo essa mesma doutrina. Então, nós estaremos falando sobre o pentecostalismo no Brasil. O pentecostalismo brasileiro completou recentemente seu centenário. Fato que demonstra seu crescimento e transformações ao longo de um século. A fim de compreender suas transformações, alguns estudiosos sugeriram algumas classificações gerais. Entre esses modelos ideais, a metáfora das 3 ondas, sugerida por um pastor, por um teólogo chamado Paul Freston, de 1994, parece ser uma das mais pertinentes, pois permite mapear as divisões do pentecostalismo nos períodos. Então este pastor ele fez um mapeamento. É lógico que isso é uma teologia, isso é uma ideia, não quer dizer que é só uma maneira de você estudar como que desenvolveu o pentecostalismo durante o século XIX, ali a partir de 1906 lá nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, e no Brasil se expandiu, um trabalho que começou muito pequeno e hoje se tornou o maior trabalho
da nossa época. Eu posso dizer com muita tranquilidade que depois da reforma, este foi o maior avivamento que aconteceu. Não, mesmo tempo dos reformadores da Europa, eles ficaram muito centralizados. Nós temos, por exemplo, John Wesley na Inglaterra, que alcançou alguns países, mas ficou mais ali. Calvino, né, que também foi um grande reformador. Lutero na Alemanha, né, e somos fruto dessa reforma. Porém, depois dessa reforma aconteceu, nós poderíamos até dizer como aconteceu no caso de Israel. Israel se tornou uma grande nação, mas nós ensinamos que ainda falta o Espírito. A reforma faltou exatamente isso, faltou o batismo com o Espírito Santo para ficar totalmente completo. Então, depois de praticamente 500 anos, né, da reforma protestante, é que o Pentecoste veio, o batismo com o Espírito Santo veio aparecer para fortalecer essa igreja, né? Então, a igreja, como ela se ativa, como o Vale de Ossos Secos, ali juntou o corpo, juntou ossos, juntou pele e carne, e se tornou um grande exército, a igreja protestante. Porém, faltava o batismo com o Espírito Santo, que foi acontecer no século XIX. Então, é interessante nós termos essa visão aí. Então, eu coloquei aqui, isso é uma matéria da faculdade, né, que a gente estudou sobre Pentecoste. A primeira onda do Pentecostes, na igrejas pentecostais, são 1910 a 1950, as igrejas Congregação Cristã do Brasil em 1910 e Assembleia de Deus em 1911. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando se fala Pentecoste, a primeira coisa que vem à mente é a Assembleia de Deus. Só que nós temos a Igreja Cristã do Brasil um pouco antes, um ano antes mais ou menos, já estava aqui com o fundador dessa igreja, Luiz Francisco, né, que já tinha trazido essa ideia para o Brasil, só não difundiu, eles ficaram muito centralizados. Os missionários que conseguiram levar adiante esse trabalho. Então nós temos a Igreja Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, que faz parte da primeira onda. Em 1910, a Cristã do Brasil. Em 1910 também veio os missionários, mas em 1911 começou a missão da fé apostólica, que em 1914 se tornou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, que hoje é a maior igreja pentecostal do mundo. A segunda onda, 1950, aí inicia com a Igreja Quadrangular, Deus é Amor, e o foco era a cura divina. Passou a usar o rádio como meio de pregação, principalmente a Igreja Deus é Amor. Na década de 50, a Igreja Deus é Amor surge, a Igreja Quadrangular e outras mais. Você tem algumas aqui para você entender a terceira onda. Essa terceira onda, ela não só trabalhou o batismo com o Espírito Santo, mas ela envolveu muito com os sinais, né? Ela deu mais ênfase aos sinais. Quem não conhece o famoso pastor Davi Miranda, né, que fundou a Igreja Deus é Amor, e Deus usou ele muito no dom de cura. Então essas igrejas cresceram muito em torno dos sinais. Enquanto a Assembleia de Deus cresceu em torno do batismo com o Espírito Santo, essas igrejas da década de 50 cresceram em torno dos sinais do batismo. E depois nós temos a terceira onda, que começa aproximadamente na década de 80, 1970, que é a Igreja Universal, a Igreja da Graça e a Igreja Mundial, entre outras. Alguns chamam elas de Igreja Neopentecostal, né, um novo Pentecoste, né? Mas essas igrejas também, elas fizeram uma grande diferença. Então, elas vêm até hoje. Então, até hoje, no nosso século, nós temos essas três ondas, né? A Igreja Universal, que elas crescem junto com as igrejas da segunda onda, e também a igreja da primeira onda. Então, a mãe do pentecostalismo, na verdade, são as igrejas cristãs do Brasil e principalmente a Assembleia de Deus, que é que difundiu o trabalho. Só para efeito de estudo mesmo, né? Então nós temos aqui o movimento de Atos se repete no Brasil, né? Então olha que interessante, nós temos aproximadamente 19 séculos, né? 19 séculos para que o movimento volte a acontecer, entre 18 a 19 séculos. Lá do primeiro século nós estamos aqui no século 20, início do século 20. Os cristãos de Éfeso, em Atos, já eram salvos, conhecendo somente o batismo de João. Isso mostra que o batismo com o Espírito Santo não acontece com a conversão, como é ensinado em algumas igrejas não pentecostais, mas é um novo mover, um revestimento. Por quê? Porque as igrejas que não defendem essa teologia, eles dizem que nós chamamos de segunda bênção, e na verdade é uma segunda bênção. Por quê? Porque a primeira bênção vem com o batismo, com a regeneração. Quando se converte a Cristo, você recebe a bênção da salvação. Esta é garantida, essa para você entrar no céu. É o penhor, o Espírito Santo também atua nessa condição como penhor, nos dando garantia. Por exemplo, algo mais além, que é o que nós estaremos falando aqui. Então, os pentecostais, eles falam que nós chamamos de segunda bênção. Há quem diga, inclusive, de terceira bênção.
bênção quando se trata dos dons espirituais. Mas na verdade é uma segunda bênção, sim, porque nós chamamos de revestimento, porque a própria palavra de Deus fala: esperai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então a segunda veste, porque o senhor já tem a primeira. Se fosse só uma veste, o versículo seria: estareis vestido, mas revestido, ou uma veste em cima da que eu já tenho. Então sim, uma segunda bênção. Isso não tira, isso não é heresia, é uma doutrina bíblica, né? A plenitude do Espírito. Quando aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que em nós se faz morada. Essa é a nossa garantia de morar no céu, o penhor. 1 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 fala que é o penhor, né, da graça. É a primeira bênção recebida, essa é a plenitude da graça. Quando você aceita Cristo, você recebe a plenitude da graça. A misericórdia de Deus te alcança, te regenera e te transforma em uma nova criatura. Então você recebeu a plenitude. Agora, quando somos batizados com o Espírito Santo, passamos por novas experiências que nos levam a viver uma vida de plenitude no Espírito. Então eu tenho a plenitude da salvação, que foi alcançada na cruz do Calvário. Nenhum mérito eu tenho nisso, é graça de Deus, misericórdia de Deus. Quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, agora eu entro nessas águas, como aprendemos na lição anterior, nessas águas purificadoras do Espírito Santo, e essas águas me dar força, vai me dar poder, elas vão me controlar, como eu falei que na última etapa de Ezequiel, ele já passa a nada, ou seja, é mergulhar. Então não quer dizer que quem aceitou a Cristo não tenha o Espírito Santo, mas ainda não tem o batismo. O batismo é uma experiência diferente. Então aqui é um viver na plenitude do Espírito. Como que eu faço isso? Através do batismo com o Espírito Santo. Não tem como eu viver a plenitude do Espírito sem ser batizado com o Espírito Santo. Porque plenitude fala de, após o batismo e os dons espirituais, eu não tenho mais nada a buscar, né? É só manter essa chama acesa, porque a promessa é cumprida ali. Então, quando a igreja recebe os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, ali é plenitude, né? Não quer dizer que eu tenha que ter todos os dons espirituais, mas eu posso ser usado em todos eles se for de acordo com a necessidade da obra, que a Bíblia diz que ele vem para quando for útil. Então, é importante a gente ter essa visão. Através dessa experiência é que se completa em nós a sua plenitude, né? Quando falamos plenitude, é lógico que essa plenitude não é no sentido absoluto da palavra, porque ninguém consegue ter toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do Espírito Santo na vida dele, né? Mas a plenitude no sentido de promessa, veio e nos encheu do Espírito, nos deu força, nos deu poder para que possamos continuar fazendo a obra de Deus e usufruir deste poder glorioso que é os dons espirituais. E eu só posso usufruir desses dons a partir do batismo com o Espírito Santo. Então é importante nós entendermos. Isso é a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, nos dá este privilégio de poder aprofundar um pouco mais na presença do Senhor. Chamados por Deus. Aqui nós temos então a história, né? Não estaremos entrando em muitos detalhes, mas em 1911 aconteceu o que podemos dizer o maior avivamento no Brasil através de dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses dois homens foram que fundaram a Assembleia de Deus. Chegaram aqui em novembro de 1910, tentando a princípio se estabelecer nas igrejas que já estavam, não sendo, portanto, aceito devido à doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quando eles começaram a falar sobre um dom de língua, sobre evidência, eles foram tratados como hereges. Então eles não conseguiram ficar na igreja na qual eles entraram e tentaram ali pregar essa doutrina, e então eles tiveram que sair dessa igreja e começar a pregar nas casas de pessoas que concordaram e perceberam que aquilo era algo de Deus. Então, é uma doutrina que, a princípio, muitas igrejas tiveram eles como hereges, até com coisas piores, né? Eles foram acusados, né, de misticismo, né, há quem diz que era muita meninice, que aquilo era coisa da cabeça deles. Então, eles não conseguiram ficar nas igrejas. Por quê? Porque eles tinham uma nova experiência que as igrejas históricas não aceitavam, né? Até hoje elas não aceitam, essas igrejas antigas, históricas, elas não aceitam esse mover. Ainda há muito questionamento, mas independente de aceitar ou não, é uma realidade no meio pentecostal. O dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma realidade e só não tem quem não quer, porque se você buscar, você vai receber. E não há teologia que vai provar o contrário, quando a evidência é muito clara na vida das pessoas. O batismo com o Espírito Santo trouxe a igreja, fez a igreja Assembleia de Deus,
principalmente a Assembleia de Deus, a se tornar a maior igreja pentecostal do mundo. Não só no Brasil, mas ela exportou, né? Ela exportou esse dom, mesmo para países de onde ela veio, como Estados Unidos, de onde veio os missionários. Depois, né, a igreja começou a fundar a Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos e em toda parte do mundo praticamente nós temos a Assembleia de Deus. No Brasil, então, nem se fala. A cada canto você encontra uma igreja, a Assembleia de Deus. A cada esquina de rua, a cada bairro você encontra uma igreja, a Assembleia de Deus. Uma igreja que nasceu do batismo com o Espírito Santo. Então nós temos esse privilégio, né, de sermos esse canal de bênção na vida das pessoas. O nascimento de um novo avivamento. A pregação do avivamento pentecostal. Como aqui já estava estabelecida as igrejas históricas, ou seja, igrejas centenárias que já tinham suas liturgias próprias e não aceitaram a pregação que, segundo eles, chamavam de uma segunda bênção, a irmã Celina, que era de uma igreja histórica, recebeu o batismo e passou a ficar em casa por ser tratada como herege. Essa irmã, ela recebeu o batismo numa igreja histórica, ouvindo a pregação dos missionários, ela aceitou a bênção, a promessa e começou a congregar em casa. Por quê? Porque ela teve dificuldade de ficar numa igreja onde não era pregado o batismo com o Espírito Santo, e algumas pessoas tentaram até calar. Então o que ela fez? Ela parou de congregar nessa igreja, passou a congregar em casa, e na casa dessa irmã começou então o movimento que hoje se tornou a grande igreja evangélica Assembleia de Deus. Ela é considerada inclusive a primeira irmã a ser batizada pelo Espírito Santo nesse período. É lógico que eu não estou me referindo à igreja cristã no Brasil, não é o nosso assunto aqui, né? Eles também criam no batismo com o Espírito Santo, mas é outra história. Mas nós estamos falando da igreja que levou este avivamento para o mundo, porque a outra igreja ficou muito parada. Nós é que levamos, a Assembleia de Deus é que levou esse avivamento para o mundo, e esta irmã teve o privilégio de ser a primeira, e podemos dizer a primeira assembleiana a receber o batismo com o Espírito Santo na casa dela, né? Então, um nascimento, e como eu falei, é um novo avivamento. Nós temos aí os avivamentos da Europa, nós estudamos sobre ele, estudamos também sobre, eu falei um pouco sobre a Reforma, que foi o maior avivamento da nossa época, né, do século XVI, porque a Reforma, depois de mais ou menos 10 séculos, né, mais de 1000 anos, a igreja estava se desviando. Então o reformador veio, trouxe a reforma, só que eles não pregaram o batismo com o Espírito Santo, pregou a justificação pela fé. Então esse era o tema central da reforma. Agora nós temos a justificação pela fé e o revestimento do poder. Então é como se, voltando àquela comparação que eu fiz em Israel, Israel se tornou uma grande nação, né? Juntou osso a osso, pele, carne, e formou um grande exército, mas faltava o Espírito. É o que aconteceu com as igrejas da reforma. Apesar de ter grandes homens que foram até usados pelo Espírito, não vamos entrar aqui no mérito, mas a igreja, no geral, ela não tinha o batismo com o Espírito Santo. Então, uma igreja que faltava ainda ter um revestimento. Tinha a presença de Deus lá, tinha o Espírito, fizeram um grande trabalho também, mas poderiam ter ido muito mais além se tivesse abraçado essa ideia. Inclusive, observa-se que as igrejas da Assembleia de Deus e outras igrejas que seguiram essa linha, elas cresceram muito mais do que essas igrejas tradicionais. Por quê? Porque eles ficaram muito parados ali, pregando um evangelho sem um poder, né? Sem esse poder sobrenatural do batismo com o Espírito Santo. Não estamos aqui, de maneira alguma, criticando essas igrejas, elas tiveram seu papel. Estamos mostrando que nós, os pentecostais, também fizemos a nossa diferença quando pregamos o batismo com o Espírito Santo, não desmerecendo o trabalho que eles fizeram. Inclusive porque muitas dessas igrejas perderam membros para os pentecostais porque aceitaram também a promessa, né? Crescimento e perseguição. A partir daí começou uma perseguição contra os pentecostais. Essas perseguições se davam na área litúrgica, entre outras, né? A registro de até agressão física. Porque quando surgiu a doutrina do batismo com o Espírito Santo, as igrejas já tinham pastores, já tinham teólogos, pessoas que conheciam. Então eles começaram a criticar e a falar que era um movimento, que esse movimento não tinha Deus. Muitos chegaram a cometer blasfêmias, né? Falar que não era coisa de Deus, né? Assim como Jesus, uma vez expulsando o demônio, eles chamaram Jesus de Beuzebu, né? Então, como era uma nova experiência, algo que o pessoal não estava muito acostumado, muita gente se assustou, achou estranho, né? O sobrenatural, mas isso é comum. Porque no Pentecoste aconteceu a mesma coisa. Quando o Espírito Santo desceu, as pessoas que estavam lá fora chamaram eles de bêbados, embriagados. E as igrejas históricas, algumas delas seguiram, infelizmente, pelo mesmo caminho. Começou a criticar o mover do Espírito, né? Igualzinho aquele povo que estava em Jerusalém criticou os 120 que estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então, mas o que é importante é que, mesmo alguém criticando,
Deus fez um grande trabalho. E lá no Pentecoste, 3 mil almas se converteu. Em 1910, a Igreja Assembleia de Deus, em 1911, se instalou no Brasil e se tornou a maior igreja pentecostal do mundo, ultrapassando inclusive as grandes igrejas históricas que já estavam há mais de 300 anos. E essas igrejas ficaram um pouco para trás por não abraçar a ideia, né? Mas são boas igrejas, não estou criticando a igreja, estou só mostrando um paralelo entre as duas visões, né? A visão não pentecostal e a visão pentecostal. E há registro de até agressões físicas, mas isso aí é comum, né? Quando se fala de agressão, não aconteceu só com os pentecostais. Nós citamos aqui o caso dos moraivos, que foram expulsos da Moraiva, e o Zinzendorf acolheu eles ali porque estavam sendo perseguidos, né, pelo catolicismo. Depois o próprio anglicanismo passou a perseguir pessoas que não concordavam com a ideia anglicana, né? Calvino, inclusive, sendo um reformador, ele permitiu que Miguel de Serveto, porque estava pregando uma heresia, fosse queimado numa estaca, né? E ele estava pregando realmente uma heresia, mas não precisaria ir a tanto, né? Então você vê que perseguição sempre existiu. O dom do Espírito começou a ganhar força e grandes milagres começaram a acontecer entre os pentecostais, coisa que não se via nas igrejas históricas, e isso começou a não só atrair as massas, mas também crentes das igrejas históricas. Então é natural, a pessoa está numa igreja, ouve falar de Deus, ouve a pregação, até se converte, sente o toque do Espírito, mas não acontece nada sobrenatural. Quando chega alguém e faz a mesma coisa, mas acrescenta algo sobrenatural, é natural que essas pessoas vão caminhar para esse lado. O próprio Jesus, ele ganhou muita gente exatamente por causa disso, porque enquanto os fariseus pregavam a doutrina, Jesus também pregava a doutrina, era só mais um, mas a diferença era o que Jesus fazia, os sinais que o seguia, os sinais, os milagres, as curas, a ressurreição de mortos. Isso atraía multidões e fazia com que os fariseus perdiam adeptos. Então é natural, se a pessoa está numa igreja onde vem falar de Deus, cura que Deus faz, mas ninguém é curado, não acontece nada sobrenatural, fica só naquele culto litúrgico, né? Que tudo como se fosse um catolicismo antigamente, sem nada acontecer de sobrenatural. Quando a pessoa vê algo, é natural que ela vai caminhar. Então não só alcançou grandes massas, mas muita gente das igrejas históricas aceitaram a fé. Nós temos o caso que eu citei da irmã Celina, que era de uma igreja histórica, que aceitou e foi batizado com o Espírito Santo. Então, se você aceitar, é uma realidade hoje, isso é atual. Isso é atual. O dom do Espírito não acabou, como diz as igrejas que foi só para o primeiro século. Você não vai encontrar uma base teológica para afirmar isso, porque era uma necessidade. Se fosse só para o primeiro século, então ficaria só no Pentecoste. Mas Paulo, depois de um bom período de caminhada, ele chega em Éfeso e começa a preocupar com isso. Era uma pregação contínua do Pentecoste. A pregação do Evangelho era seguida de sinais. O próprio Jesus fala isso em Marcos 16,15. Os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão o demônio e falarão novas línguas. Então Jesus não está falando para o primeiro século, está falando para uma igreja que seria ainda instituída. Então é importante nós termos isso aí. Alguns atribuíram o movimento ao misticismo e meninice, e entre outras coisas, né? Então isso é normal. Até hoje existem pessoas que criticam o pentecostalismo, até pessoas que não são cristãs, né? Você vai na internet, por exemplo, você vai ver muitas pessoas criticando, né? Imitando, fazendo chacota, mas essas pessoas Deus vai tratar com eles, né? Não precisamos nos preocupar com elas. Uma coisa é que enquanto as pessoas criticam, murmuram, aqueles que aceitam são abençoados e recebem um poder sobrenatural, que depois ele mesmo pensa, não sou digno. Como pode eu ter perdido tanta oportunidade, tanto tempo e não reconhecido esse dom? Então é importante, busque esse dom, porque ele vai te fazer um crente poderoso na terra, vai fazer diferença no reino de Deus. Eu gosto sempre de ressaltar que isso aqui não está relacionado à salvação. A salvação é a primeira que nós falamos, a plenitude da graça. Essa é garantida para você ir para o céu. Os dons espirituais para você fazer uma obra de Deus com mais autoridade, com mais poder, com mais coragem. Nós explicamos aqui sobre Pedro, o medo que ele tinha antes do batismo e a coragem que ele tinha depois, né, por causa do batismo com o Espírito Santo. Então é importante entendermos que ele traz esse poder sobrenatural na nossa vida. A expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. Como não tinha uma congregação para se cultuar, os cultos começaram a ser realizados nas casas, e daí, quando as casas não suportavam, alugavam salões. A evangelização andava
junto com a nova doutrina, como acontecia na igreja primitiva. Então é interessante que Paulo chegou lá em Éfeso, por exemplo, eu citei ali Atos 19, e ele estava fazendo uma obra missionária, ele estava pregando o evangelho. Mas quando ele chega ali, ele encontra 12 homens que pregavam, que já eram crentes, já era uma igreja, podemos dizer assim, mas não tinham o batismo. E Paulo pergunta para eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E disse: não, nós nem sabemos que haja batismo. Né? Pregamos só na autoridade do batismo de João. Aí Paulo impõe a mão sobre eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo e começam a falar em línguas e a profetizar. Então aquilo foi um grande avivamento. Já eram salvos. Nós vemos aí a primeira bênção já tinha alcançado, a plenitude da graça. O batismo de João era o batismo de águas. Agora vem o batismo de Jesus. Jesus falou assim, João mesmo falou: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Então, são diferentes, são duas coisas diferentes. Um é para salvação, outro é para você ter poder. E os varões de Éfeso receberam essa bênção. Então observe que se fosse só para o primeiro século, Paulo não teria se preocupado em perguntar para eles se eles foram batizados. Era só para eles mesmos, só para os apóstolos, né? Então não era só para os apóstolos. Na casa de Cornélio nós encontramos a mesma situação. Ao pregar a palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Então a gente vê que é uma realidade. E o pentecostal, e nós pentecostais, né, pregamos isso com muita tranquilidade, porque não só pregamos por teoria, né, mas vivemos isso na prática, né? Vivemos o dom do Espírito, né? As igrejas pentecostais vivem o dom do Espírito. Um crescimento acentuado. Hoje somos o maior grupo entre os cristãos. Inclusive igrejas que eram tradicionais também abraçaram a nova doutrina. E hoje, mesmo fora das Assembleias de Deus, temos igrejas que se tornaram pentecostais, inclusive igrejas batistas. Há alguns anos atrás, né, lá pela década de 50 ou 60, na década de 40 mais ou menos, as igrejas batistas não aceitavam também o batismo com o Espírito Santo. Depois começou a aparecer igrejas que começaram a abraçar a ideia, inclusive uma igreja pioneira, tradicional, a Igreja Batista da Lagoinha, que foi uma das primeiras igrejas batistas a abraçar a ideia do batismo com o Espírito Santo. Hoje nós temos a igreja de Jorge Linhares e muitas outras igrejas que são batistas, mas são batistas pentecostais. Ainda tem batistas que não creem na promessa, mas as maiores batistas hoje, elas também receberam. E outras igrejas, né, metodistas, existem metodistas wesleyano que são pentecostais, né, existem metodistas que não são. Então, mas as igrejas históricas, algumas delas também abraçaram a ideia, porque viu que realmente o que se estava pregando era verídico, não era uma coisa da cabeça de Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas era algo de Deus. Eles só foram instrumentos usados, é algo que aconteceu lá em Los Angeles, na Rua Azusa, e eles trouxeram para o Brasil. Não foi algo que nasceu aqui no Brasil. Na verdade, eles trouxeram o Pentecoste dos Estados Unidos. Então lá foi um grande movimento, nós estudamos isso. William Seymour pregou na Rua Azusa, através do mover do Espírito, foi um grande avivamento ali, e esse avivamento veio para o Brasil através desses homens. As igrejas perceberam que a ideia não era um misticismo, que não era algo da cabeça desses homens, que era algo de Deus, e começaram a buscar e também receberam, né? Então, antes do pentecostalismo, o que imperava no Brasil eram as igrejas históricas, igrejas que negavam a atualidade da promessa. Essas igrejas ainda existem, mas ficaram no tradicionalismo, e os pentecostais passaram a essas igrejas no crescimento. São boas igrejas, mas muitas delas são frias por não acreditar nos dons espirituais para a nossa era. Então são igrejas que ainda permanecem, né? São igrejas veteranas, igrejas tradicionais, centenárias, mais de 300 anos, mas é igrejas que, infelizmente, quando você chega num culto dessas igrejas, né, é uma igreja fria, uma igreja que não tem essa experiência, né? Se você dá um glória a Deus mais alto, alguém olha para trás, né? Fica muito mecânico. E quando você vai estudar a Idade Média, a Igreja Católica, ela era mais ou menos isso aí. Então, as igrejas que saíram do protestantismo, elas deveriam ter mudou algumas coisas, porque tirou alguns rituais idólatras, né, liturgia católica, mas algumas coisas permaneceram nessas igrejas. E eles não preocuparam em trazer um grande avivamento. Então, muitas igrejas históricas ficaram meio que paradas no tempo, né, pequenas congregações não cresceram, não expandiram, né, e porque não buscou o poder do Espírito Santo. Enquanto as igrejas pentecostais cresceram exorbitantemente por causa de acreditar no dom do Espírito. Inclusive as igrejas batistas que abraçaram a ideia,
elas também cresceram muito mais que as tradicionais. Porque o povo, ele não está na igreja só para ter uma religião. A gente não vai para a igreja só para ter uma fé. Isso aí os católicos, né, no catolicismo acontecia. A pessoa tem uma religião como se tivesse um time de futebol, como se fizesse parte da vida social. Não, você vai para a igreja para receber de Deus algo sobrenatural. Você vai para a igreja para receber de Deus o poder. Porque a salvação você já tem. Então você precisa de... Então você poderia encruzar seus braços, ficar em casa, esperar Jesus voltar. Podia fazer isso. Mas quando você vai para a igreja, né, quando eu falo igreja, eu estou falando também no sentido templo. Você vai congregar, você vai ali para ouvir uma boa palavra e ser revestido de poder, receber unção. Isso pode acontecer em casa, pode acontecer em qualquer lugar, porque a igreja é o povo, não é o templo. Mas quando falamos de igreja aqui, estamos falando de uma instituição, a diferença está aí. Às vezes a pessoa vai numa igreja tal, aquela igreja é uma igreja tradicional e o culto é aquele culto que o pregador prega, né, muitas vezes dá sono, né, aquela pregação muito mecânica, às vezes muito teológica. Não que eu não acho que a pregação não deve ser teológica, deve sim ter conteúdo teológico, mas essa teologia ela não pode abafar o fogo do Espírito. Eu não posso deixar a erudição atrapalhar a unção. Os dois têm que andar junto. Então, a pessoa pode ser erudito, pode ter uma boa teologia, usar, como diz até, as línguas originais, ser um conhecedor das línguas originais, mas ele não pode deixar de pregar a simplicidade do Evangelho e o poder do Espírito Santo, que é o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter isso em mente, porque muitas igrejas que começaram no poder caíram na carne. Paulo fala isso à igreja da Galácia: vocês começaram no Espírito e caíram na carne. Né? Então é necessário que a igreja busque esse poder, porque a Assembleia de Deus ela continua pregando o dom do Espírito, continua havendo batismo, mas existem lugares que não se pregam mais, né? Mudaram o Evangelho para outro tipo de pregação. Inclusive a terceira onda que nós falamos aqui, nessas igrejas hoje não é pregado muito mais esse batismo, é pregado mais bens materiais, infelizmente alguns deles que começaram também como os pentecostais, crê no batismo, mas começou a pregar outras coisas e o batismo com o Espírito Santo não tem sido muito pregado. Mas se você for numa igreja evangélica, a Assembleia de Deus, você vai ver que os pregadores, os pastores, os professores, todos falam do dom espiritual. Não é porque é nosso, não é exclusividade nossa, é porque nós cremos pela palavra de Deus, que é um dom prometido à igreja do século XX. É um dom prometido à igreja do século XXI. É um dom prometido à igreja para que nós possamos fazer a obra de Deus com mais coragem, com mais força, com mais poder, não sendo covarde, porque Ele nos fortalece e nos mostra até onde podemos ir. Assim como Estevão, mesmo sendo apedrejado, não arredou o pé, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Essa é a função do dom espiritual na vida da igreja. Então, se você quiser ser um crente poderoso, cheio de Deus, você precisa buscar essa bênção, precisa buscar esse dom espiritual, precisa buscar ao Senhor e falar: Senhor, me revista, me encha deste dom, me dê dons espirituais, porque é necessário para que aquilo que você pregue não seja só palavras de vã filosofia, mas que seja em demonstração de poder, para que você não seja simplesmente um demagogo, que fala, mas nada acontece. E o que vai fazer a diferença é exatamente o dom do Espírito Santo na sua vida. No mais, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre essa bênção tão poderosa que é o dom do Espírito. E orientando a você que ainda não é batizado, busque esse dom, busque essa bênção. Peça a Deus para te usar nos dons espirituais. Você vai ver o quanto vai fazer mudança, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que te ouvem, né? Pedro, diante do templo, por ele curar um paralítico, acrescentou a igreja para mais 5.000 almas. Só nos sinais acontecer, as pessoas vendo realmente o que esse pessoal prega não é só palavras, é fatos, né? São fatos verdadeiros demonstrados pelo dom do Espírito. Por isso é necessário que a igreja tenha o dom do Espírito. Como Moisés falou para Josué, quando lá algumas pessoas profetizavam, e Josué falou: o povo tem 2 profetizando, manda eles parar. Moisés fala: quem me dera que todo o povo de Deus tivesse o dom do Espírito. Que todo o povo de Deus tivesse o dom. Quem me dera que todo crente fosse batizado com o Espírito Santo. Nós seríamos uma potência, como já somos, mas poderíamos ser muito mais se todos fossem batizados. Então, busca essa bênção. No mais, fiquem todos com Deus. Quero pedir a você, ao visualizar o vídeo, compartilhe, né, para que nós possamos divulgar esse trabalho, né? Também dê o seu like, que é muito importante para a gente, quando você dá ali o seu like. E quando assistir o vídeo, vai até o final,
né? Continue assistindo o vídeo até o final para nos ajudar também, né, na divulgação. E também se inscreva, porque você se inscrevendo também estará nos ajudando. E o sininho que a gente fala, ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai receber as notificações de cada vídeo que a gente lançar. Então não vai precisar você estar procurando. Você quer saber sobre o assunto do Pentecoste? Nós estaremos falando mais para frente mais assuntos sobre isso aí, sobre essa bênção maravilhosa do avivamento. E você vai ter o sininho ali, você adiciona ele, toda vez que eu lançar um vídeo aqui, você vai estar sendo notificado. No mais, quero agradecer mais uma vez, fiquem todos com Deus e tenham uma boa escola, querendo Deus, domingo que vem, em nome de Jesus.